Usar meu filtro. A gente vai começar aqui no computador e aí depois, em determinado momento, eu vou celular, tá? Para a gente resolver as equações. Depois a gente volta para o computador. Ok. É muito provável que hoje a gente não consiga falar tudo sobre, tá bom? Tá bom. Sobre eletrólise, mas pelo menos o básico aí a gente vai... O importante é dar uma revisada. Ok? Então, olha só. Seguinte. Nós vimos aí anteriormente que a gente falou sobre as pilhas e vimos que a pilha, o que ela faz? Ela converte energia química em energia elétrica, certo? A eletrólise vai ser o processo inverso, ok? Enquanto a pilha é um processo espontâneo, a eletrólise é um processo não espontâneo. Você vai perceber pelo DDP, o DDP é menor que zero, tá? Então, o que acontece nesse processo, né? Existe a decomposição de uma substância iônica, ok? Em substância simples, e isso só é possível através da passagem de corrente elétrica. Por isso que é um processo não espontâneo, ou seja, do contrário, se não fosse a passagem da corrente elétrica, esse processo não ocorreria, tá? Então, hidrólise, lise, significa quebrar, tá? E qual que é o meio usado? A corrente elétrica, tá bom? Hidrólise. Isso. A hidrólise, perdão. A louca, eletrólise. Oh, my God. Hidrólise é por água, né, Thiago? Eletrólise. Lembra que você já está acostumado com a loucura da sua professora? É a última loucura do ano, hein? Olha só. Seguinte. Nós temos aí a representação do que a gente chama de cuba eletrolítica. Então, o esquema da eletrólise é esse daqui. Então, presta bastante atenção agora. Tá? Então, nós temos aqui um recipiente. Tá? Dentro desse recipiente, nós teremos a substância que, no caso, vai sofrer a eletrólise. Nós temos aqui, ó, dois eletrodos que são inertes, ou seja, eles não participarão da reação, normalmente é de grafite ou de platina, tá? Esses dois eletrodos estão unidos, né, e nós temos aqui uma fonte, né, entre esses dois eletrodos, nós temos uma fonte geradora de eletricidade. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, ou a gente ainda poderia colocar a pilha que a gente acabou de trabalhar, aí, a pilha de Daniel, ok? Poderia ser colocada aqui, sem problema nenhum, ok? Como é que essa pilha, essa fonte geradora é representada? Ela é representada dessa forma aqui. Então, nem sempre quando você pega um exercício de eletrólise, você vai encontrar ali uma pilha, uma bateria. Não, o comum é que seja representado dessa forma aqui, tá bom? Então, você tem aqui, ó, a barra menor vai representar sempre o polo negativo da pilha, ok? Enquanto que a barra maior, isso, vai representar o polo positivo, tá? Então, no caso aqui seria o ânodo da pilha, e aqui seria o cátodo da pilha, não da eletrólise, mas sim da pilha. É essa que a gente está vendo aqui, ó, azulzinha, tá bom? Então, no caso aqui, ó, aqui nesse esquema, a gente está vendo a saída dos elétrons, né? Fluxo de elétrons. Então, a gente pode concluir que esse polo aqui, ó, é o polo positivo ou negativo da pilha? Polo. Se está saindo elétron, é negativo. Negativo, perfeito. Então, esse aqui seria o ânodo da nossa pilha. Enquanto que aqui nós teríamos o polo positivo, ó, está recebendo os elétrons, ok? Então, seria o polo positivo, seria o cátodo da nossa pilha, ok? Aí, olha só. Então, nós temos aqui este primeiro eletrodo ligado ao polo negativo e esse segundo ligado ao polo
positivo. A minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: a gente acabou de falar sobre pilhas, a gente montou pilha, né? A gente desenhou. Então, você já tem um esquema de como a pilha funciona. Você está vendo alguma divergência aí em relação a nomenclaturas e polos? Dá uma olhadinha aí nesse esquema. Eu ia falar isso agora. Que eu vi que o cátodo tá positivo, o ânodo tá negativo. O cátodo tá negativo, o ânodo tá positivo. Nossa, e o que você aprendeu nas pilhas, ô Bea? Que é o inverso. E é o inverso, que o cátodo, no caso, é positivo e o ânodo é negativo. Olha só, na eletrólise vai ser o inverso. E por quê? Tá? Presta atenção. Esse eletrodo aqui, esse eletrodo, que está ligado ao ânodo da pilha, ele funciona como uma extensão do eletrodo da pilha. Ok? Se o ânodo da pilha tem polo negativo, então esse eletrodo aqui, se ele funciona como uma extensão, ele também precisa ter polo negativo. Tudo bem? A mesma coisa vai ocorrer com esse eletrodo aqui, ó. Esse eletrodo funciona como uma extensão do polo positivo da pilha. Então, se aqui nós temos o polo, nós temos o cátodo, que é o polo positivo, logo, esse eletrodo aqui também vai ter polo positivo. Tudo bem? Tudo bem quanto às cargas? Sim. Positiva e negativa? Beatriz. Tudo bem, Bea? Tudo bem, querida? Quer que eu repita? Sim, tá bom. Então, olha só. Por que que aqui ficou negativo e aqui ficou positivo? E já já eu vou explicar a nomenclatura. Por que que está cátodo, por que que está ânodo, tá? Então, essa é a divergência que a gente está vendo em relação à pilha. Por que que esse eletrodo da esquerda é o negativo? Por quê? Porque ele está ligado ao polo negativo da pilha. Ele é uma extensão. Entende? É uma extensão desse polo aqui. Então, se ele é uma extensão e esse polo é negativo, então ele também só pode ser negativo, se ele é uma extensão. A mesma coisa vai acontecer com esse outro eletrodo da direita. Ele é uma extensão do cátodo da pilha, do gerador. Então, se esse polo é positivo, aqui também só pode ser positivo, tá? Então, por isso que esse lado é polo positivo e esse vai ser polo negativo. Agora, eu vou explicar por que que o cátodo está negativo, por que que o ânodo está positivo. Olha só. É o seguinte, gente. Quando nós falamos sobre as pilhas, nós também determinamos onde ocorre a oxidação e onde ocorre a redução, certo? Então, por exemplo, nas pilhas que nós trabalhamos, qual o processo que ocorre no ânodo? Saúde. Não, tá bocejando. Qual é o processo? Fala para mim. Na pilha? Na pilha. Ocorre oxidação ou redução? No ânodo. No ânodo. A placa reduz. No ânodo. A placa reduz. A placa reduz ou a placa oxida? O cátion sai da placa e vai para a solução, oxida, certo? Oxida. Isso. Agora, quando a gente tem o cátodo, o que acontece no cátodo? O íon presente na solução se reduz, né? Então, ele recebe elétrons e se solidifica na placa, certo? Foi isso que a gente aprendeu. Então, a gente aprendeu que no cátodo é a redução e no ânodo ocorre a oxidação. Foi isso que a gente aprendeu. Então, ó, agora presta atenção aqui. Olha só para a nossa solução. Aqui pode ser uma solução ou pode ser um composto iônico que esteja fundido, tá? Então, o que acontece? Você tem aqui cátion e tem ânion. Então, você tem um cátion qualquer, ok? Suponhamos que esse cátion tenha carga mais 1. E o nosso ânion tem carga menos 1. O que acontece aqui? Nesse eletrodo negativo, você vai ter aqui uma placa carregada com carga negativa. Enquanto que aqui nós teremos carga positiva. O que vai acontecer, gente? O objetivo aqui da eletrólise é descarregar. Esses íons aqui precisam descarregar.
E o que significa isso, descarregar? Precisa tirar a carga. A carga. Então, por exemplo, se esse cátion está mais 1, ele tem que passar de mais 1 para 0. Isso. E se o ânion está menos 1, ele tem que passar de menos 1 para 0. A minha pergunta é a seguinte: se aqui eu tenho o elétron, que é carga elétrica negativa, e aqui eu tenho carga positiva, olha só, analisando o cátion tem carga positiva. Para ele descarregar, ou seja, para que essa carga de mais 1 passe para 0, ele precisa ir para o lado negativo da pilha ou para o lado positivo? Tipo, Se ele está positivo, ele tem que ir para o lado negativo. Isso, porque quando esse mais 1 encontrar com um elétron, o que vai acontecer? Ele Vai virar sólido. eles se cancelam. Isso. Perfeito, e aí você vai ter o cátion 0, certo? E aí o ânion, mesma coisa. A mesma coisa, o ânion vai para o polo positivo. Então, esse ânion, ele vai perder esse elétron aqui, ok? Ele vai perder o elétron para a placa. Então, quando ele perder, ele vai passar de menos 1 para 0. Então, agora a minha pergunta é a seguinte: se o cátion está passando de mais 1 para 0, qual é o nome do processo? Redução ou oxidação? Mais 1 para 0. Oxidação. Não. Mais 1 para Redução. 0. Redução. Está aumentando ou está diminuindo o Tá nó? diminuindo. Redução. Então, o processo é a redução. Perfeito. Agora, vamos analisar o ânion. O ânion está saindo de menos 1 e está indo para 0. Qual é o nome do processo? O NOx está aumentando, está indo de menos 1 para 0. Quando aumenta, redução ou oxidação? redução. Quando é redução, o NOx diminui. Então, no caso aqui, o cátion era mais 1, foi para 0, diminuiu. Ok? Agora, no caso do ânion, está indo de menos 1 para 0, está aumentando. Se está aumentando, o nome do processo é a oxidação. Gente, por isso que o polo negativo é o cátodo e por isso que o polo positivo é o ânodo. Por quê? Porque no cátodo ocorre a redução. Vocês viram? O cátion veio para o polo negativo para sofrer redução. Foi isso que aconteceu. Por isso que a gente chama esse polo negativo de cátodo. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui. O ânodo, ele vai perder o elétron. Certo? Ele está indo de menos 1 para 0. Está aumentando o NOx. Está sofrendo o quê? Oxidação. Onde ocorre a oxidação? No ânodo. Por isso que o polo positivo chama ânodo. Deu para entender? Fala, Thiago. Gente, eu tô assustado. Assustado com o quê? Ai, eu tô escutando uns barulhos aqui em casa e só tem eu em casa. Que isso? Meu Deus, deve ser meus gatos. Então, Ai, meu gato roncando. Acabei de ver. Ai, calma. Não vai nem contar. Então a principal diferença mesmo é que os polos são invertidos, né? Sim. Invertidos por quê? Porque são extensão da pilha. Agora, por que o cátodo é chamado de... Por que o cátodo compõe o negativo? É cátodo porque é ali que vai ocorrer a redução. Por isso que o polo negativo continuou com o cátodo, ok? Por que o polo positivo ficou como ânodo? Porque é no ânodo que ocorre o quê? A oxidação. Como eu acabei de falar para vocês, olha, né? Vocês construíram aí a ideia, ok? Olha só. De maneira simplificada, tá? Então, no cátodo, você tem o eletrodo negativo, porque é a extensão da pilha. E no cátodo, como a gente já sabe, ocorre a redução. Ok? Por isso que o polo negativo é chamado de cátodo, tá? E o ânodo, da mesma forma, vai ocorrer a oxidação. Então, a gente tem aqui, um cátion que recebeu um elétron e de mais 1 foi para 0, reduziu.
Okay? Então, esse processo a gente percebe onde? No cátodo. A mesma coisa aqui, ó. O ânodo que oxidou, por quê? Porque perdeu um elétron. Tudo bem? Tá? Então, olha só, de maneira bem simplificada, aqui, ó, fazendo um paralelo com a eletroquímica, né? As duas vertentes, pilha e eletrólise. Na pilha, como se comporta? Qual é o polo no cátodo? Positivo ou negativo? Na pilha. Na pilha, o cátodo é positivo. Positivo. E o ânodo? Negativo. Negativo. Já na eletrólise, o cátodo é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, enquanto que o ânodo é Positivo. positivo. Ok? Então, é o inverso. Beleza? Uhum. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Bea? Beatriz. Ok. Ok. Então, ficou claro, né, gente? Beleza. Então, a gente vai falar agora sobre a eletrólise ígnea. Esse daí é um processo industrial, tá? Vou mostrar, é conhecido como Downs, tá? Vou mostrar assim, mas a gente já vai passar para o celular e aí eu vou explicar para vocês direitinho como é que a eletrólise ígnea vai ser cobrada, tá bom? Então, olha só, nós temos aí o cloreto de sódio, tá? O que significa ígnea? Ígneo vem do grego, tá? E significa ardente, inflamado. A eletrólise ígnea, ela não ocorre na presença de água, tá? O que acontece, gente? Olha só, aqui nós temos o cloreto de sódio. Tiago, presta atenção, não esquece o seu gato que está roncando, Tiago. Não, desculpa. Que o meu gato... Ai, é muitas coisas aqui. Ai, meu Deus. Desculpa. Olha só, seguinte, por acaso, um composto iônico fundido, ou melhor, sólido, no estado sólido, ok? Na temperatura ambiente, conduz corrente elétrica? Sabe aquele esqueminha que a gente monta com a lâmpada, que a gente coloca na solução? Se a gente montasse aquele esqueminha com o sal, será que a lâmpada ia acender? Ah, O que vocês acham? acho que sim. Sim, Sim? eu acho que sim. Acho que sim? Acho que sim. Vocês acham que o cloreto de sódio sólido, igualzinho, ó, esse sal de cozinha aí que contém cloreto de sódio, mas suponhamos que fosse puro, tá? Vocês acham que se a gente montasse esse sal seria o suficiente? Ele serviria como eletrólito, ou seja, uma substância que conduz corrente elétrica? Acenderia a lâmpada? Eu acho que sim, porque ele é um bom condutor de energia. Sério? No estado sólido? No estado sólido, não. No estado... Quando você coloca o sal diluído em alguma solução... Opa! Aí acende, mas sólido... Por que acende? Porque por causa da hidrólise, né? Ocorre a hidrólise do sal. Porque NaCl mais H2O, ocorre a hidrólise salina. Aí separa os íons Na+ e Cl-. E aí tem como, por causa disso, a eletricidade pode passar pela água. E aí acende. Perfeito. Então, tá. Quando você coloca o sal na água, então você tem a produção de íons, Na+ Cl-. E isso faz dessa solução uma solução eletrolítica, certo? Perfeito. Então, assim, o que acontece? Se a gente está fazendo uma eletrólise que não é na presença da água, é ígnea. Ígnea é sem presença de água, certo? Então, o que acontece? A gente só vai conseguir passagem de corrente, só vai conseguir transformar esse cloreto de sódio em um eletrólito eficiente se nós fundirmos, ok? Só se nós realizarmos o processo da fusão desse sal. Do contrário, se ele estiver em estado sólido, não ocorre
não tem passagem de corrente, certo? Justamente porque não tem a formação dos íons, não tem a separação, não tem a dissociação, tá? Então, no caso aqui da eletrólise ígnea, o que vai acontecer? Como não é na presença de água, a gente não vai poder colocar o cloreto de sódio na água e ter aí uma solução, tá? O composto iônico em meio aquoso, isso não. O que a gente vai fazer? A gente vai aquecer esse sal, ok? Até que ele se funda, ok? Como os produtos iônicos, né, os compostos iônicos têm uma temperatura de fusão elevada, então por isso que é chamado de eletrólise ígnea, porque ígneo significa ardente, inflamado, ou seja, que ocorre em altas temperaturas, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai fundir o NaCl. Então, fundindo, você vai ter lá o Na+ e o Cl- no estado líquido. Só um minuto, gente, que tem gente no log. Tá? Então, olha só. Então, nós temos aqui a nossa fonte geradora de energia. Aqui a gente tem o cátodo e aqui a gente tem o ânodo. Quem é que vai para o cátodo sempre? É o cátion, ok? Então, no caso do nosso sal, o cátion é o Na+. No caso do nosso ânion, é o Cl-. Então, ele vai para o ânodo, ok? Então, olha só, o que vai acontecer com esse Na+? Ele vai sofrer o processo da redução e nós teremos a produção de sódio sólido, ok? Então, nós teremos a produção do sódio sólido. A mesma coisa vai ocorrer aqui, né? Então, o Cl-, que é o cloreto, vai sofrer a descarga e vai se transformar em cloro gasoso. Já vou explicar como isso vai acontecer, ok? Então, ó, percebam, eles são separados, porque, do contrário, se eles entrarem em contato, ocorre o inverso, né? Ocorre a reação espontânea. E aí a gente vai ter a formação de novo do sal. Então, aqui, ó, eles são separados, tá bom? Então, como produto dessa hidrólise do cloreto de sódio, na hidrólise ígnea, o que a gente tem? A gente tem sódio metálico e cloro gasoso. Tudo bem até aqui? Eletrólise pro. Falei hidrólise de novo? Ai, meu Deus. Eletrólise, gente, perdão. A hidrólise não quer sair da minha cabeça. Olha só. Então, como que a gente vai proceder? A gente vai montar, primeiro, a equação que representa a fusão do sal, tá? No caso do composto iônico. Depois você vai fazer a semi-reação catódica, ou seja, você vai mostrar a redução, depois a anódica e, por fim, a equação global. Ok? Então, olha só. Então, nós temos aqui, ó, cloreto de sódio. Esse símbolo aqui, ó, esse delta, está representando o aquecimento. Tá? Então, esse sal passou por aquecimento e se transformou em Na+ líquido e Cl- líquido. Ok? Tudo bem até aqui? Sim. Perfeito. Semi-reação catódica. Cátodo ocorre redução. Quem vai sofrer redução? Sempre será o metal. Então, eu vou pegar aqui o sódio, Na+. Inicialmente, você vai perceber que aqui vai ter um elétron. A gente faz esse balanceamento, na verdade, é do final para o começo. Tá? Então, aqui, ó, Na+, mais um elétron. Então, acaba se transformando em sódio metálico. Ok? Quando eu chego aqui, aí eu tenho Cl-. O Cl-, gente, o que significa esse menos aqui? Esse cloreto, né? O cloro é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade, ele precisa ter 8. Então, eu posso dizer que esse cloreto está estável, porque ele tem aqui, ó, carga negativa, então significa que ele tem 8 elétrons na última camada. Então, o que vai acontecer, né? Como ele vai descarregar, então ele vai perder essa carga aqui, ok? Então, aqui ficaria Cl, no caso,
seria atômico, ok? Mais um elétron. Porém, não existe o cloro atômico. O que vai acontecer? Esse processo vai acontecer com 2 cloros. Pera, não entendi. Vou passar para o celular, porque você vai entender o que eu estou falando. Tá. Vou entrar pelo celular agora. Bom, que aí eu vou desenhar e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Por favor. Olha só. Espera aí que vocês já vão compreender. Oi. Oh, meu Deus. Olha. Olha aí. Estão enxergando minha tela? Sim, Celular? Sim. Isso. Deixa eu sair Então, da olha. frente. Não. Eu coloco você abaixo. Aí não. Olha só. Então, o que vai acontecer aqui? Parou. Aí. Oh, meu Deus. Ela mutou. Parou, a senhora está mutada. Estão me ouvindo agora? Sim. Tem um problema aqui. Não sei o que aconteceu. Então, olha só. O que acontece? Cloro. Nós teremos aqui Cl-. O cloro é da família 7A. Então, ele tem, na última camada, 7 elétrons. O que isso aqui significa? Significa que ele recebeu um elétron. Então, ele tá estável. De acordo com a teoria do octeto, ele tem que ter 8 elétrons para ficar estável, certo? Aí, o que acontece? Quando ele é submetido à eletrólise, ele vai descarregar. Então, essa carga aqui, ó, vai embora. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui com esse cloro? Pera. Você vai ter aí o cloro atômico, ok? Só que, gente, o cloro atômico não existe na natureza. Então, por isso, naquela equação ali, foi colocado 2Cl-. Por quê? 2Cl-. Isso, foi colocado 2Cl-. Por quê? Porque aí esse processo vai ocorrer com os dois, certo? Então, você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai ter 2 cloros que estão instáveis. São não metais. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão estabelecer ligação covalente. Covalente. Então, você vai ter a formação do Cl2 gasoso. Entendeu, Thiago? Entendi. Peraí, Ah? o Cl-, então, ele, na verdade, é um íon estável? Sim, porque ele recebeu um elétron. Entendeu? Assim como o Na+, o Na+, também. O Na+, também é um íon estável. Por quê? Porque perdeu um elétron. O que acontece? Você tem lá K, L e M. Então, ele tem 2, 8 e 1 na última camada. Quando ele perde esse elétron aqui, essa camada M deixa de existir. Então, ele vai ter 2 camadas, e na última ele tem 8. Obedece à regra do octeto, então ele fica estável. Entendeu? Então, quando você faz a eletrólise, você está causando instabilidade.
Entendeu? Você está causando instabilidade. Por isso que é um processo não espontâneo. Entendi. Do contrário, não ocorreria. Por quê? Porque está todo mundo estável, certo? Ok? Então, por isso que aí a gente tem a formação do Cl2. Tá bom? Então, olha só. Seguinte, eu vou fazer aqui alguns exemplos de eletrólise ígnea, tá bom? Para vocês compreenderem como é que isso é cobrado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o sal MgCl. Já já a gente volta para o cloro, que aí eu vou voltar para o computador, aí eu termino de explicar certinho para vocês. Então, o cloro, na verdade, acontece isso porque é um caso à parte, né? Porque não existe Cl na natureza. Não só com cloro, vai ocorrer também, vai ocorrer com flúor, vai ocorrer com oxigênio, vai ocorrer com todos. Tá? Na natureza, eles não são encontrados assim. Lembra que a gente conversou lá no primeiro ano do ensino médio? Como é que essas substâncias são encontradas na natureza? Casadas. Lembra? Casadas. É assim que são encontradas na natureza. O O2, você não encontra o oxigênio separado. Você encontra ele na natureza como? Como O2, como O3. Certo? Então, você encontra um átomo casado com outro átomo. Por quê? Porque eles precisam fazer ligação para adquirir estabilidade. Lembra disso? Tá? Então, por exemplo, aí, ó, o MgCl. Então, o primeiro passo que você vai fazer é fundir. Então, para fundir o sal, a gente vai levá-lo ao aquecimento. Então, a gente vai colocar aí o delta, que representa o aquecimento aqui na química. Então, olha só. Fala para mim como é que fica a dissociação do cloreto de magnésio. Mg mais. Mg mais o quê? Mais 2. Líquido. Olha que você não tinha colocado aquele 2 ali, hein? E agora? Nossa, não deixa passar nada, né, Thiago? Pelo amor, Thiago. Estado líquido, ok? Que é fusão. Então, estado líquido, mais... Agora o cloro. Cloro. E a Fernanda. Mais... Gustavo. Cl menos 2. Cl menos. Cl menos. Não pode ser menos 2, porque ele é na família 7A. Porém, você tem 2 cloros. Então, o que você vai ter que fazer? Balanceando, a gente coloca o 2 aqui na frente. Bem? Então, essa daqui é a equação de fusão. É a primeira que você tem que fazer. Agora, vamos fazer a catódica. A semi-reação catódica. Como eu falei para vocês, quem é que vai para o cátodo? É o magnésio ou é o cloro? É o magnésio. Não. Pro cátodo é o magnésio. É o magnésio, é sempre o metal, ok? Então, agora a gente vai representar a redução, porque no cátodo ocorre redução. Então, nós teremos, ó, Mg mais 2. Se é redução, significa que ele está recebendo elétrons. Quando recebe, a gente põe os elétrons antes da seta. Então, Mg mais 2, mais 2 elétrons, setinha. Mg, 0, que é o sólido, ok? Agora, a catódica. Catódica agora é o cloro. Então, ó, 2Cl menos líquido, e eu esqueci de botar o líquido aqui. Líquido, ok? Que está se oxidando, a gente já sabe que ele vai virar Cl2, já expliquei para vocês, mesmo vai ocorrer com oxigênio, com flúor, com todos os outros, tá? Então, Cl2 mais quantos elétrons? Mais 2 elétrons. Quanto? Porque estava menos 1. Olha só, quantos cloros a gente tem antes da seta aqui que vão sofrer o processo de oxidação? 2 cloros. 2, então menos 1 com menos 1? Menos 2. Menos. Então, quantos elétrons ele perde? 2. Entendeu, Bea? Bea. Ó, você tem 2 vezes. Ó. Então, se você tem Cl menos e Cl menos. Então, você tem um elétron para perder aqui e um aqui. Então, são 2 elétrons. Tá? Então, a gente vai colocar aqui mais 2 elétrons. Ou seja, perdeu. Ok? O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai começar o processo do cancelamento.
Lembrando que a quantidade de elétrons precisa ser a mesma. Okay? Então, aqui, ó, tá igual, 2 elétrons, beleza. Ó, esse 2Cl- eu cancelo com esse daqui. Esse Mg mais 2 eu cancelo com esse daqui. Então, o que que me sobra? MgCl2 sólido, que era o sal que a gente tinha no início. Quais os produtos formados? Formou magnésio sólido e Cloro gasoso. Isso. Ok? Então, esses são os produtos da nossa eletrólise ígnea do cloreto de magnésio. Então, vai formar magnésio sólido e gás cloro. Tá? Mais um exemplo. E esse eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem. Do fluoreto de cálcio. 1 minutinho para vocês. Ok. Primeiro passo, faz a fusão. Segundo passo, monta a semi-reação catódica. Depois a anódica e, por fim, a equação global. Vai 1 minutinho. Pega o caderno e tenta fazer. Vou fazer de cabeça, porque... Você está preguiçoso. Não, é porque tem Mas tá neném preguiça. aqui. O quê? Vai me dizer que você não tem um caderno e uma caneta aí para fazer. Não, eu tenho. E não vai fazer por quê? Porque tem um neném no meu colo. Ai, meu pai do céu, que é isso, viu? Ai, meu Deus. Tem que Ah, cuidar Thiago, dele. tô de olho em você, Thiago. Olha ele aí. Tubo. Eu tô vendo uma orelha pontuda. 2 orelhas brancas. Nossa, bem grande, hein? Deixa eu ver. Deixa eu levantar. Fofo. É pé de Meu Deus. bola. Muito fofinho. Mas tá vomitando ali agora. Enfim. Ai, coitado. É. Enfim, eu vou tentar fazer aqui. Então vai. Hum, O tempo tá acabando. Já vou começar a resolver. Então vamos lá. Deu tempo. Ó, então, o fluoreto de cálcio, o primeiro passo é fundir. Então, vou colocar aqui, ó, símbolo de aquecimento. Então, como é que vai ficar o nosso cátion? Ca mais 2. Ca mais 2, qual estado? Estado líquido. Líquido. Líquido, mais É. Fe Dois menos. F menos quantos? Porque aqui a gente tem 2. 2F menos. Isso, qual vai ser o estado? Líquido também. Líquido também, porque é fusão, né? Então, líquido. Perfeito. Aí, olha só, agora vamos à semi-reação catódica. Então, a gente vai pegar o cátodo, sempre, nós vamos fazer a reação com o metal. Então, aqui, ó, Ca mais 2 líquido. Se é no cátodo, é redução. Então, ele está recebendo 2 elétrons e vai se solidificar, vai para cálcio zero. A mesma coisa a gente vai fazer agora aqui, com o F menos líquido. Então, se ele vai sofrer o processo da oxidação, vai aumentar o número de NOx, ele vai se transformar em F2 gasoso, ok? Mais quantos elétrons? Mais 2 menos. 2 elétrons, perfeito. Então, ó, cancelamos, 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 cancelamos. Então, CaF2 sólido vai produzir o cálcio sólido mais o F2 gasoso. isso. Okay? E aí, gente, olha só, uma coisa interessante que é legal que vocês gravem isso, tá bom? Seguinte, ó. Dos metais, todos vocês vão considerar sólidos, exceto quem?
exceto o mercúrio, tá? O mercúrio a gente já sabe que é líquido, tá bom? Na temperatura ambiente. Ok? E o bromo? Gente? Hã? Bromo. Calma, Tiago. Agora, os não metais, e a gente vou colocar aqui os mais comuns, os utilizados, tá bom? O Cl2, o S2, o O2, o N2, vai considerar todos gasólicos, enquanto que o bromo, né, o Br2, vai ser líquido, ok? E o I2, que é o iodo, você vai considerá-lo sólido, bom? Então, aqui é bom vocês decorarem, tá? Então, no caso aqui do nosso cloreto de cálcio, o que a gente teve como produto dessa hidrólise? Nós tivemos o cálcio e o gás flúor. Okay? Agora eu vou voltar para o computador, tá? Vocês têm ainda uns minutinhos, né? Sim. Só mais uns 5 minutinhos, só para eu falar pelo menos assim por cima sobre a aquosa. Vamos rapidinho. Deixa eu sair daqui do celular e vou voltar para o computador. Ó, agora eu vou compartilhar a tela do computador. Olha só. Então, nós temos aqui, ó, voltando ao caso do cloreto de sódio, tá bom? Por que essa equação, por que realmente é uma reação não espontânea, né? Então, nós tivemos aqui a fusão de sódio, a semi-reação catódica, anódica, e chegamos aqui, ó, à conclusão. Ou seja, quando você faz a eletrólise do cloreto de sódio, o que acontece? Você tem como produto o sódio sólido e o gás cloro. Okay? Agora, olha só, quando você submete, foi ver. Eu ia perguntar, olhando a equação geral, por que é 2Na, sendo que não tem um 2 lá em cima? Tá. Olha só, quando você faz, por isso que eu falo para vocês que a gente faz o balanceamento do final para o começo. Porque quando você chega aqui no final, na semi-reação anódica, quantos elétrons você tem aqui, ó, para o cloro? O que acontece? Você pode falar assim, professor, mas aqui era Cl-, mas lembra que eu falei para você que não vai existir o cloro atômico? Existe o Cl2. Então, o que acontece? Você precisa de 2 Cl-, certo? Para formar o Cl2. Sim, mas então, quando você faz esse processo, aí você é obrigado a colocar 2 Cl- aqui para a formação do Cl2, ok? Então, você vai precisar liberar quantos elétrons? 2. Então, para poder cancelar os elétrons, o que você vai ter que fazer com sódio? Multiplicar toda a equação do sódio por 2, para você conseguir cancelar os elétrons, entendeu? Então, por isso que aqui o Na está com coeficiente estequiométrico 2 na frente, tá bom? Uhum. Justamente por isso, porque você precisa igualar a quantidade de elétrons para poder montar a equação global. Tudo bem? Ok? Aqui, muito bem. Faz então, olha só. Faz sentido, totalmente. Então, olha só. Aqui nós temos a semi-reação a catódica, né? Você tem... Aqui ele colocou tudo de redução. Ok, mas você sabe que o cloro está sofrendo oxidação. Tá? Então, aqui nós vamos fazer o cálculo do DDP, o mesmo cálculo que a gente aprendeu para a pilha. Então, o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Então, a gente tem aqui ó, o potencial do cátodo e o potencial do ânodo. Aplicando na fórmula, olha só, a gente tem um DDP de menos 4,07 volts. Ou seja, isso aqui está mostrando para a gente que realmente o processo é não espontâneo. A hidrólise não ocorreria. A hidrólise, olha, mais uma vez, tem a eletrólise. Não ocorreria, tá bom? Aqui está mostrando que a não espontaneidade desse processo. Olha só. Aqui a gente tem o alumínio, tá? E a obtenção do alumínio é a partir da bauxita, ok? Que tem a presença do óxido de alumínio, ok? Então, aqui você tem a dissociação, por fusão, ou seja, foi uma eletrólise ígnea, ok? Foi levada ao aquecimento. Aqui nós temos a semi-reação catódica e anódica. Olha só,
Aqui, o coeficiente é 4. Então, 4 vezes 3, a gente tem 12 cargas positivas. Por isso, precisamos de 12 cargas negativas, 12 elétrons, para conseguir fazer com que o alumínio líquido se solidifique. Ok? A mesma coisa aqui o oxigênio. Fala, querido. Primeiro, então, tem que balancear a equação principal para depois. Isso. E aí, ó, o que acontece? Aqui, ele quis deixar os coeficientes inteiros. Por isso que aqui você tem 2, né, 4. Dava para fazer coeficientes menores. Você consegue fazer da mesma, mas vai ocorrer da mesma forma. Que esse exemplo eu tirei da apostila, tá? Mas você poderia ter uma equação aqui simplificada, porque todo mundo aqui é divisível por 2, ó. Tá? Todos são divisíveis por 2, porque aqui ele está mostrando o processo, um outro processo, né, que ocorre, que se chama HAL, ok? Que é o processo de obtenção a partir da bauxita. Então, ele está mostrando aqui a equação como é utilizada nesse processo, tá bom? Mas você poderia fazer de maneira mais simplificada, ok? Então, aqui, ó, no cátodo, já falei do cátodo, no ânodo, mesma coisa, ó, O menos 2. Então, 6 vezes menos 2, menos 12. Então, nós precisaríamos descarregar aqui, ó, 12 elétrons. Okay? Então, fazendo todo o cancelamento, então a gente tem que 2 mols de óxido de alumínio vão produzir 4 mols de alumínio sólido e 3 mols de oxigênio gasoso. Tudo bem, gente? Ok? Sim, A eletrólise ígnea, vou explicar rapidinho. A eletrólise aquosa. A eletrólise aquosa vai funcionar um pouco diferente da ígnea, né? Então, como o próprio nome já sugere, vai ocorrer em meio aquoso. Você vai ter a participação da água. Então, como a gente já viu anteriormente, a gente viu aí nas aulas invertidas, que a água também sofre ionização, ok? Então, nós teremos dentro dessa eletrólise a autoionização da água. Então, você tem a água, o H2O, se auto-ionizando em H mais aquoso e OH menos aquoso. Então, ou seja, você vai ter a participação de 2 cátions e 2 ânions, certo? Então, o que acontece? Você vai ter que levar em consideração essas 2 ordens de prioridade que eu estou apresentando aqui. Okay? Então, presta muita atenção. Tiago, senta direito, querido. Senta direito. Mas eu estou prestando atenção. Saudade daquela tchau. Ai, Deus. Olha só. Olha aqui, ó. Seguinte. Então, você tem aqui, ó. Quem é que vai ter maior prioridade? Se a substância iônica que você colocou em meio aquoso apresentar um cátion que seja metal alcalino, ou seja, família, estes terão prioridade menor que o H+. Ou seja, entre este e o H+, quem vai sofrer a hidrólise, quem vai descarregar é o H+, certo? Deu para entender? Aqui cortou um pouco. Vou repetir de novo. Você vai analisar quem é o sal que está dissolvido na água, ok? Se esse sal tiver um cátion, A, dá 2A, ou alumínio, A prioridade é do H+. Então, quem descarrega, não é ele que vai descarregar. Quem vai descarregar é o H+. Ok? Agora, se você tiver qualquer outro metal que não esteja dentro vai ter prioridade maior do que o H+. Ou seja, se eu tiver na minha solução o Zn mais 2 e o H+, quem descarrega não é o H+, quem descarrega é o Zn mais 2. Tudo bem? Ok? Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer aqui em relação à fila. Olha só. Ânions oxigenados, ou seja, se você tiver nitrato,
dele. Agora, se você tiver ânions não oxigenados, tirando o cloreto, tá? Então, se você tiver ânions não oxigenados, tipo cloreto, brometo, iodeto, o que acontece? Eles têm prioridade sobre a hidroxila, tá? Então, eles descarregam e a hidroxila não descarrega. Então, agora vamos ver isso aí na prática. Olha só. Nosso eletrólito é o NaCl, ok? É o cloreto de sódio. O que aconteceu aqui? O cloreto de sódio foi colocado na água. Então, nós formamos o Na+, e o Cl-. Esses dois aqui, gente, é igual eu falei para vocês, você chega no final da equação, aí é que você começa a ver a necessidade de multiplicar as equações para que você possa cancelar todos os participantes, tá bom? Então, esse 2 está aqui, mas ele é obtido quando você chegar lá no final, quando você monta todas as equações, você volta fazendo o balanceamento. Então, no caso, seria o Na+, e o Cl- aquoso. Beleza, ótimo. Aí, ó, a altionização da água. O que você tem? H+ e OH-, ok? Aí, olha só, vamos para a análise. A gente precisa verificar que tem dois cátions, que é o Na+ e o H+. A gente tem dois ânions, que é o Cl- e o OH-. A gente precisa descobrir quem é que vai sofrer hidrólise, quem é que vai descarregar, certo? Então, olha só, no nosso cátodo, H+ e Na+. O sódio, olha só, o sódio tem prioridade ou não? O sódio vai apresentar quem? Ele aqui. Ele tem maior ou menor prioridade em relação ao H+? Menor. Menor. Sim. Então, o que vai acontecer aí? O sódio não descarrega, ok? Então, o sódio não descarrega. Quem vai descarregar é o hidrogênio, tá? Agora, em relação ao cloro, ao cloreto, aqui o Cl-, em relação ao Cl- e a hidroxila, vamos analisar. Quem tem prioridade? Olha aqui. Fala para mim. Quem tem prioridade? A hidroxila ou o Cl-? A hidroxila. É o Cl-, ou seja, a hidroxila não vai descarregar. Quem vai descarregar é o Cl-. Perfeito. Pronto, a gente já descobriu quem vai sofrer hidrólise. Então, a primeira etapa é dissociar o eletrólito. Segunda etapa é ionizar a água. Terceira etapa, agora a gente começa com as semi-reações, ok? Então, a gente, aqui, ó, no cátodo, quem é que vai descarregar? Não é o sódio, é o H+. Então, ó, H+, aí aqui no caso seria um elétron, né? E no caso vai formar o H2. Aqui a gente já é obrigado, né? Porque também não vai existir o hidrogênio atômico, ok? Então, aqui já entra o número 2, ok? A formação do H2. A mesma coisa no cloro. Cl-, aqui seria um elétron, mas como eu já falei para vocês também, não existe o cloro atômico. Você precisa de 2 Cl- para a formação do Cl2, ok? Então, você vai descarregar aí 2 elétrons, certo? Então, olha, tá aqui o resumo. Resumo de tudo. O que você vai fazer agora? Vai cortar. Corta todo mundo. Ó, a quantidade de elétrons é a mesma. Então, corta elétron com elétron. Cl-, ó, 2 Cl- com 2 Cl-, 2 H+ com 2 H+. Ok? Corto tudo. E aí, olha só. Eu vou ter aí a minha equação global. Então, presta atenção. Você tem o cloreto de sódio, mais 2 mols de água. E o que foi produzido? 2 de OH- hidrogasoso e cloro gasoso. Gente, seguinte, olha só, Na+ e OH- vai formar o quê? Fala para mim. Forma hidróxido de sódio.
hidróxido de sódio, ou seja, podemos concluir que essa hidrólise tem qual tipo de caráter? Ácido, básico ou neutro? Básico. Básico, ok? Então, você vai formar aí, ó, o hidróxido de sódio, o hidrogênio gasoso e o cloro gasoso. Então, esses serão os produtos dessa hidrólise. Aqui a gente tem mais um exemplo, eu vou passar para cá, só para a gente concluir, tá bom? Então, olha só. Então, na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, então você tem aí, ó, a formação do hidrogênio, a formação do cloro, e a partir você pode formar, tá vendo? Porque o hidrogênio pode também, o cloro, você pode ter aí como subproduto, por exemplo, o ácido clorídrico, ok? Então, ó, aí aqui a gente tem como produto, esses três são produtos da nossa reação, e esses aqui a gente está vendo os subprodutos, tá? Que pode ser formado a partir dele. Então, aqui o hidróxido de sódio. Então, a eletrólise confere para a gente pH maior que 7, ok? pH baixo. Então, aqui a gente tem, ó, ainda produzir, ó, a gente pode ter a formação aí do hipoclorito de sódio também, dentro desse processo da eletrólise. Tudo bem? Tudo bem. Olha só. Querido. Nada, Nada. depois eu fazer uns exercícios para relembrar. E vocês querem que eu mande esse Um resumo? Pro? Eu? Você está aí? ok? Tá me escutando? Sim. Sim. Você está cortando muito. Meu Deus. Pelo WhatsApp, tá bom? Tá Ok, bom. Ok. Ok? Bom? tá bom, pronto. Ó,